Olá, estamos aqui para refletirmos a respeito da lição de número 7 da nossa revista Palavra e Vida. O título dessa lição é O Preço do Resgate. O título da lição é O Preço do Resgate. Nós vamos destacar aqui o texto de Romanos 6, 16 a 22, que diz o seguinte, Romanos 6, de 16 a 22, que diz o seguinte: Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém e obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque, embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. O versículo 21 diz assim: Que fruto colheram, então, das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas, agora que vocês foram libertados do pecado, se tornaram escravos de Deus, servos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade. E o seu fim é a vida eterna, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bom, vamos lá. O preço do resgate, como já dissemos, é o título dessa lição. E o autor, o pastor Exaltino, começa explicando de maneira bem simples, né, o que é redenção. Ele explica o seguinte: redenção significa livrar alguém por meio do pagamento de um preço. Isso é redenção, é livrar alguém de uma pena por meio do pagamento de um preço, não é? E era assim que os prisioneiros de guerra podiam ser libertados, era assim também que os escravos, na época em que se tinha uma sociedade escravagista, era assim também que os escravos eram libertados. Pagava-se um preço por aqueles escravos, que se chamava, essa libertação chamava-se redenção. E o preço que se pagava chamava-se resgate, não é? Então, o processo dessa libertação chamava-se redenção e o preço que se pagava chamava-se resgate. E Paulo usa essa metáfora. Paulo usa essa metáfora para explicar de forma bastante clara o que é a salvação, não é, em Jesus Cristo. E aí vem a pergunta: o que é uma metáfora, né? Metáfora é uma figura de linguagem que produz sentidos figurados por meio de comparações. É como se alguém quisesse falar uma verdade profunda usando comparações simples. Por exemplo, os olhos olhavam tão fortes que pareciam dois faróis, brilhavam tanto que pareciam dois faróis. Claro que o olho nenhum é farol, é uma metáfora, está se falando de uma comparação para se esclarecer algo, para que se seja melhor entendido, para que seja melhor entendido, não é? Então, Paulo fala, ele traça um paralelo falando sobre essa redenção e sobre esse resgate. Ele fala da liberdade de um escravo. E esse escravo ao qual ele está se referindo era aquele escravo mesmo, porque, como eu já disse, vivia-se numa sociedade escravagista. Então, a escravidão naquela época, naquela realidade, era uma coisa normal. E Paulo, para falar sobre a realidade do homem sem Deus e do homem com Deus, ele traça esse paralelo dizendo que o homem, ele, enquanto escravo, né, enquanto sem Jesus, melhor dizendo, ele era escravo do pecado. Com Jesus, ele passa a ser escravo do Senhor Jesus, servo do Senhor Jesus. E aí vem a pergunta: ué, mas deixa de ser escravo de um para ser escravo do outro? Uma escravidão é imposta, a outra é voluntária. O que eu quero dizer com isso é que o pecado, ele dominou
ele entrou, não é, por um homem nesse mundo e ele então abrangeu, alcançou toda a raça humana. Essa culpa, dessa herança maldita, digamos assim, nós não temos como fugir dela, a menos que nos tornemos escravos, servos, aí sim, voluntariamente de Jesus, sirvamos a Jesus. Então, Paulo traça esse paralelo. Não há como não há como viver em outra condição, em outra situação. Ou se é escravo do pecado, ou se é escravo de Jesus, servo de Jesus. Só que o servo de Jesus é servo por amor. E o escravo do pecado, ele compara àquele escravo que era explorado pelos seus senhores, os seus donos. Então, ele traça esse paralelo, e ele, então, faz essa comparação que a língua portuguesa vai chamar de metáfora, não é? Então, ele vai traçar essa comparação que a língua portuguesa vai chamar de metáfora. E aí, então, o autor da lição, ele destaca como ponto 1 o uso do termo redenção no pensamento bíblico. E aí ele diz que o Antigo Testamento, não é novidade nem para mim nem para você, que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito, lógico, a gente sabe disso, não é? Em grego. Então, foi escrito em grego. Traduziu-se, então, do hebraico para o grego, que se chamou Septuaginta. Né? Essa tradução também é conhecida pela sigla 70, em algarismo romano, LXX. Então, essa palavra ela foi ganhando significado. E por que foi escrito em grego? Porque, lógico, esse evangelho tinha que ser pregado, essa palavra tinha que ser pregada no mundo todo. E, na época então que isso aconteceu, o grego era a língua mais falada naquela região. Era como se fosse inglês hoje. Hoje, quando você vai para um país da Europa, não é que você não sabe falar o idioma daquele país, se você falar inglês, você será facilmente entendido, porque o inglês é uma linguagem, é a segunda língua mais falada em todo o mundo. É aquela linguagem chamada universal. A mesma coisa era em relação ao grego. Então, por que o Novo Testamento foi escrito em grego? Porque era a linguagem mais falada da época. Se ele também fosse escrito em hebraico, ele não seria entendido, ou seria entendido por pouquíssimas pessoas, porque já era uma língua com bem pouco uso. Então, foi escrito em grego exatamente para facilitar essa compreensão. Tem dados históricos também que comprovam isso, mas não vem ao caso eu citar aqui agora, porque senão a gente vai acabar estendendo muito esse assunto, não é? Então, a primeira vez que essa expressão de redenção acontece lá no Velho Testamento, é em Êxodo 13:13. Se você quiser dar uma olhada lá, né? Os primogênitos, desde a saída do Egito, pertenciam a Yahvé. E a ideia ocorre em Êxodo 4:22 também, onde Israel é declarado como primogênito de Yahvé. Então, ele vai falar lá sobre essa questão da redenção. Ele vai falar sobre a questão da redenção. O que é redenção? Como já dissemos, não é? Redenção é o ato de redimir, de tornar alguém livre. E o preço que é pago por essa redenção, então, é chamado de resgate. Ok? Vamos lá. No segundo ponto, o autor destaca, né, o que diz a teologia sobre esse resgate. Ele diz que muita gente pensa que teologia é algo complicado. Não, mas não é. Teologia, na verdade, é a forma como Deus se deixa revelar, como a gente entende Deus através da revelação dele na sua palavra e no ápice da sua revelação através de Jesus Cristo. Então, é essa construção do entendimento de Deus, de como Deus, a sistematização dessa forma como Deus se revela a nós. Isso é o que se chama de teologia, estudo voltado à revelação de Deus, não é? Então, essa teologia nos ajuda a entender as verdades de Deus. Por isso, na teologia, redenção significa o seguinte: inclui tudo aquilo que chamamos de salvação,
livramento do pecado, perdão de pecados, justificação, santificação e vida eterna. É o ato pelo qual a pessoa passa a ser de Deus, não é? De Deus. E longe de Deus, a pessoa é escrava do pecado. Lá em João 8, 34 e 35, João 8, 34 e 35, vejam o que a Bíblia vai dizer para a gente. João 8, 34 e 35 diz o seguinte para a gente. Ouçam bem. Diz assim, ó. Jesus respondeu, digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Viram? Mais uma vez, ele usa a metáfora. Ele usa a questão da escravidão, porque o pessoal sabia do que ele estava falando. O escravo era aquele que servia o seu senhor. Ele traça esse paralelo, usa essa comparação chamada metáfora, para dizer o seguinte, olha, o homem que não se encontrou com Jesus, ele é um escravo do pecado, ele é subjugado pelo pecado. E o versículo 35, vejam a profundidade desse versículo, a palavra de Deus nos fala lá em João 8,35, diz assim, o escravo não tem lugar permanente na família. Ouçam bem, o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a essa família para sempre. Então, Paulo vai dizer que quando nós temos essa redenção, o preço do resgate que foi pago é o sangue de Jesus, nós pertencemos à família, coisa que era diferente do escravo. O escravo servia a família do seu senhor. Ele era subjugado, por vezes até maltratado, dependendo de quem fosse o seu senhor. Mas João, mais uma vez, nessa comparação, nessa linguagem metafórica, João então vai dizer que quando a gente voluntariamente aceita o senhorio de Cristo, nós deixamos de ser um serviçal por obrigação e por imposição, e passamos a fazer parte da família de Deus. Somos servos de Deus, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, resgatados, né? O preço pago foi o sangue de Jesus e esse é o nosso resgate. Então, queridos, continuando aqui, o que o autor destaca para a gente, no ponto 3, ele vai dizer Cristo, o Redentor. Bom, redenção nós já vimos que é o ato de livrar alguém, de salvar alguém, não é? Livramento do pecado, espiritualmente falando. Então, Cristo é o nosso Redentor. Foi exatamente Ele que nos livrou da condenação do pecado. Dos muitos títulos de Cristo, este, sem dúvida, é um dos mais preciosos para o fiel. O Novo Testamento o mostra como sendo o Redentor. Vejamos, então, seu ensino. Em Cristo temos a redenção dos nossos pecados, não sendo mais nós escravos desses pecados. Romanos 3, 23 e 24 vai confirmar que nós não somos mais escravos do pecado. Romanos 3, 23 e 24 diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, pela graça de Jesus, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Somos redimidos. Jesus, então, ele nos redimiu e pagou esse preço da redenção. E o preço da redenção, já falamos aqui, não é? Mas vamos lembrar mais hoje. O preço da redenção chama-se resgate. Era a mesma coisa que se fazia com o escravo em relação ao seu Senhor. Então, em Cristo temos a redenção dos nossos pecados, não é? Romanos, mais uma vez, vai dizer, esse texto que nós lemos lá no início, Romanos 6, de 16 a 23, vai dizer assim: não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem vocês obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou desobediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado,
passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça, do justo. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Então, Paulo quis ser bastante claro e traçou esse paralelo para que ficasse bem claro para a gente o que significa escravidão do pecado e libertação em Cristo. Quando nos tornamos servos de Deus, servos de Jesus Cristo, somos libertados do poder do pecado, não é? Então, antes de sermos comprados por Cristo, resgatados por ele, por Jesus, nós nos oferecemos ao pecado para fazermos a sua vontade. Éramos servos do pecado, agora somos servos de Deus. Eu já expliquei a diferença entre uma coisa e outra, não é? Nós somos servos de Deus pelo amor. Ele nos amou primeiro, enquanto o escravo, aquele dos seus senhores humanos, na verdade, ele obtinha maus tratos e ele não tinha nenhum privilégio, só obrigação. Nós somos privilegiados porque o nosso Senhor nos resgatou, dando-se em nosso lugar, morrendo em nosso lugar. Então, nós somos essas pessoas privilegiadas, né? Por causa dessa questão. Vamos lá. O sangue de Cristo, a sua morte na cruz, foi o preço pago pela nossa redenção, ou seja, o resgate. Lembram-se que nós falamos? Resgate é o preço pago na redenção de um escravo. Paulo, mais uma vez, está traçando esse paralelo. O maior resgate que alguém poderia ter pago por nós, pela humanidade, Jesus pagou, porque custou a sua própria vida, não é? A sua própria vida. E é interessante a gente entender, como diz lá em Apocalipse 5:9, daqui a pouco eu vou ler o versículo, que o Filho que nos salvou, ele não foi nem um curandeiro, nem um pregador de autoajuda. Por que estamos falando isso? Porque há pessoas hoje barateando o evangelho e pegando o curandeirismo como se Jesus fosse apenas um curandeiro ou como se ele fosse um promotor de autoajuda. Olha, pense positivo que vai dar tudo certo. Não, mas não é assim. Quando nós queremos fazer as pazes com Deus, precisa ser por intermédio de Jesus. Autoajuda significa ajuda de si mesmo. Autoajuda não funciona. O homem não pode ajudar-se a si mesmo em termos espirituais. Ele recebe ajuda que vem do alto. A ajuda que vem do alto é diferente de autoajuda. Autoajuda, auto quer dizer, eu sou um autodidata, significa assim, eu aprendo sozinho. Autoajuda significa assim, eu me ajudo sozinho. E não é assim. Não é assim, né? Em termos espirituais, na verdade, Jesus Cristo é a nossa ajuda. Ele é que nos redimiu. Então, Apocalipse 5:9 vai dizer para a gente, diz assim, Apocalipse 5, versículos 9 e 10, diz assim, eles cantavam um cântico novo e diz, tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Perceberam? Nós fomos resgatados pelo sangue de Jesus. Foi ele que nos comprou. Autoajuda, volto a dizer, autoajuda, na verdade, é nós ajudando a nós mesmos. A ajuda do alto é Jesus pagou o preço da nossa redenção, o resgate para nos salvar da morte eterna. E curandeirismo? Estão vendendo Jesus por aí como se ele fosse um curandeiro, não o Senhor, não o nosso resgatador. O curandeiro é aquela figura, né? Aquela figura lendária de alguém que faz lá as suas manipulações, as suas magias,
e ele sai curando todo mundo. Claro que Jesus operou curas. Sim, ele operou curas. Até para provar a messianidade dele, no princípio do seu ministério, principalmente, ele operou muitas curas. Mas toda a cura de Jesus tinha uma finalidade pedagógica, uma finalidade de apontar a verdadeira natureza dele, uma finalidade de glorificar o Pai. Então, nós não podemos sair por aí pregando Jesus como o curandeiro, embora ele ainda hoje tenha poder para curar. Mas a cura principal que ele quer fazer em nossos corações é exatamente a cura da condenação do pecado. É assim que a Bíblia nos ensina a desenvolvermos esse relacionamento com Jesus. Não é? Então, ao nos comprar, ele acabou com a nossa condição de escravos, nos tornou participantes de sua natureza de filho, não é? Segundo Pedro, capítulo 2, capítulo 1, versículo 4, veja bem o que nos diz a palavra de Deus. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 4, diz assim, dessa maneira, ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas, para que, por elas, vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Então, ele acabou com a nossa condição de escravos. Um outro destaque que o autor faz aqui é o seguinte: a nossa redenção nos faz participantes também da ressurreição, da ascensão e da glorificação de Cristo. Cristo venceu a morte. Nós também venceremos a morte. Jesus falou, o último inimigo a ser vencido é a morte. E ele ressuscitou, triunfou sobre a morte. E o cristão, o servo que segue a Jesus, que vive para a glória de Deus, que já teve essa redenção, esse resgate, já foi pago o resgate pela sua vida, então ele também vencerá a morte, viverá eternamente, fechará os olhos aqui, mas abrirá os olhos lá na glória celestial, lá na pátria celestial. É isso que a Bíblia nos ensina. E o autor, então, coloca aqui algumas questões para a gente pensar e agir, não é? Ele diz assim, redenção ou resgate é a essência da salvação. Significa que fomos comprados para Deus, como o texto de Apocalipse fala, né? Nós já lemos Apocalipse 5, 9 e 10, se você quiser, pode reler, mas já lemos aqui nessa ocasião. Não é? Ele destaca um segundo ponto para nós pensarmos e agirmos. Como consequência ética da nossa redenção, reconheçamos que somos o santuário do Espírito Santo e não mais escravos de alguém, nem mesmo donos de nossa vida. Então, a consequência ética de sermos servos de Deus é saber que nós somos o santuário do Espírito Santo. Nós não pertencemos a nós mesmos. Nós éramos senhores de nós mesmos quando servíamos ao pecado. Temos o senhor número 1, que era o pecado, e o senhor número 2, que éramos nós mesmos inclinados a pecar. Uma vez tendo entregue a nossa vida a Jesus, agora nós mudamos de Senhor. Eu não sou mais o meu Senhor. O pecado já não é mais o meu Senhor. O meu Senhor é Jesus Cristo. E então eu entendo que o nosso corpo, que o meu corpo, é santuário do Espírito Santo. E por questões éticas, esse corpo que era usado para outras coisas, com outras finalidades, agora é usado para a glória de Deus. Esse corpo que não se importava se estava agradando ou desagradando a Deus, não tinha essa consciência, essa visão espiritual, agora sabe que nós somos morada do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19 vai dizer, não é? Vai dizer que o nosso corpo é morada, é o santuário do Espírito Santo. É o terceiro ponto que destaca para a gente aqui, para a gente pensar e agir, né? Diz assim, pensemos em 1 João, capítulo 4, versículo 4. Somos do Senhor. Maior é aquele que está em nós
do que está no mundo. Então, nós somos do Senhor, não é? Nada de transigir com o pecado, nada de dar espaço ao pecado. Já que fomos libertados, lembremos-nos de Gálatas 5:1. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós agora escolhemos ser servos de Deus. E aquele que serve a Deus não mais se dobra, se ajoelha, não é? A um jugo de escravidão. Nós somos do Senhor. Nós fomos redimidos. Ele já consumou a nossa redenção. Só lembrando, redenção significa livrar alguém por meio do pagamento de um preço. Ele já consumou a nossa redenção. Nós já estamos livres do pecado. E resgate é o preço que ele pagou. Foi seu sangue derramado na cruz do Calvário. Então, querido, nós precisamos ter consciência disso, termos para a glória de Deus. O que Deus quer é que a gente cada vez mais viva para a glória dele. É assim que ele quer que nós vivamos. Que eu e você tenhamos consciência disso. Ajuda do alto? Não. Autoajuda? Não. A ajuda do alto. Cristo curandeiro? Não. Cristo Senhor. Ele cura? Sim. Mas a cura principal, primordial, essencial, é aquela cura de dentro para fora. Não adianta me curar das enfermidades e não me curar de mim mesmo, das minhas vaidades, das minhas limitações, daquilo que impede que eu tenha uma comunhão estreita com Ele. É isso que Deus quer de nós. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor me abençoe e que possamos viver a glória do nome dEle. Amém. Deus seja louvado. Que o Senhor tenha feito essa palavra clara no teu coração. Amém.